Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos lá para mais uma aula de internet e intranet, tá? Vamos para a aula 2 de internet e intranet, porque na aula 1 nós conversamos ali sobre a teoria, sobre as definições, sobre a diferença entre as palavrinhas internet e intranet, tá? E agora, nessa aula 2, nós vamos trocar algumas ideias sobre questões que caíram em concurso público, tá? Logicamente, nós não conseguimos aí captar para você várias questões que caíram em concursos, né? Nós não conseguimos pegar todas as questões que caíram em concurso, mas eu separei algumas que eu considerei ali numa avaliação um tanto quanto importante. Tá? Então vamos trocar essa ideia sobre essas questões que caíram aqui para ver se a gente consegue sanar algumas dúvidas, beleza? Bom, a questão número 1 que eu preparei para você, né, nessa aula 2 de internet e intranet é o seguinte, olha lá. Questão número 1. Web browser em inglês ou simplesmente browser ou navegador. Lembra que na aula 1 nós comentamos sobre essa palavrinha lá, o qual nós vamos falar em outras aulas, né? Especificamente do navegador, do browser, né? Então, o browser ou navegador de internet é um programa que permite a seus usuários interagir com documentos eletrônicos de hipertexto, como as páginas em HTML, e que estão armazenados em algum endereço eletrônico da internet denominado. Bom, vamos repetir essa questão para que fique bem claro, para que a gente entenda o que o enunciado está pedindo, tá? Sempre tomando cuidado com as pegadinhas. Olha lá. Então, o browser ou navegador de internet é um programa que permite a seus usuários interagir com documentos eletrônicos de hipertexto, com as páginas em HTML, ou seja, os sites de internet, que estão armazenados em algum endereço eletrônico da internet, denominado. Então, ele quer saber onde os sites ficam armazenados no navegador, onde o site vai ser buscado na internet, nesse navegador. Então, onde esse endereço fica armazenado? É isso que ele quer saber, onde o endereço fica armazenado, tá? Então, alternativa A, FTP, alternativa B, Web Address, C, URL, D, link e web page. Bom, essa questão simplesmente é uma pegadinha, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa C, URL, né? Então, eu preparei aqui no próximo slide para você, para informar, para que você tenha acesso para saber o que significa essa URL, né? Essa questão, olha lá, cobra basicamente o nome de onde é armazenado algum endereço eletrônico na internet. E a única alternativa que responde a este item é a alternativa C, tá? A URL. URL vem de Uniform Resource Locator, ou seja, é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a internet ou mesmo a rede corporativa como a intranet, tá? Então, eu deixei aqui no próximo slide uma imagem que vocês aí vão se recordar. Em alguns navegadores, principalmente nas versões anteriores, nos navegadores ali no Internet Explorer, versões lá para trás, nós, quando digitávamos ali na barra de endereço, lembra quando você digitava lá www. E o site que você gostaria lá de pesquisar, de navegar? Ao lado esquerdo dessa barra de endereço, você tinha lá escrito bem pequenininho URL, né? Ó, como o próprio desenho da gravura ali traz pra gente, ó. Então, lembra na barra de endereço www? Logo ao lado esquerdo você encontrava ali a palavrinha URL, tá? Então, essa URL
é onde nós encontramos o endereço armazenado da internet. Quando você digita aquele www, quando você acessa uma internet, é nessa URL que o site irá buscar em um servidor espalhado no mundo inteiro, né? Vai buscar a informação daquele site para traduzir e trazer na sua tela, no seu navegador, aquele site, aquela informação. Tá? Então a resposta certa desta questão seria a alternativa C, URL, tá? FTP ali vocês vão ver mais para frente que trata-se ali de um protocolo, tá? O File Transport Protocol, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Web Address não se trata de uma questão, de uma resposta para isso daí. Link é uma outra coisa e web page também é outra coisa. Não tem nada a ver com endereço de site, né? Então a única questão que sobrou seria URL, tá? Então aquela dica que eu venho falando aí há muito tempo nos vídeos para você. Presta atenção no enunciado, leia devagar, apesar que o tempo ali no concurso não é muito favorável, você tem que realmente andar um pouco mais rápido na interpretação, mas vale a pena você prestar um pouco atenção, ler devagarinho, né, para que você preste atenção na pegadinha, que de repente pode ter uma pegadinha ali no meio do enunciado, tá? Então, a resposta dessa alternativa ali, dessa questão, seria a C, URL, tá? Bom, mais uma questão que caiu em concurso público. Vamos lá. Essa é uma questão que eu considero ali avançada. É uma questão até mesmo de uma rede avançada, mas eu separei para você porque ela caiu ali em um concurso, né? Então por isso que eu deixei separado essa questão também. Mas essa é uma questão difícil, realmente é uma questão complicada. Olha lá, o componente mais proeminente da internet é o protocolo de internet IP. Né? Internet Protocol, tá? Protocolo de internet. Esse IP é um dos diversos protocolos que nós temos nessa rede mundial de computadores, tá? Então aí você já está vendo que você tem que ter um conhecimento na rede de computadores, né? Que provê sistemas de endereçamento na internet e facilita o funcionamento da internet nas redes. O IP versão 4, então o que é IP versão 4? É o IPv4 que eles chamam, que são as nossas faixas de endereço IP que cada máquina atribui, né, nessa rede mundial de computadores. Cada computador possui ali um endereço IP, como se fosse uma identificação da máquina nessa rede mundial, nessa internet. Tá? Então o IP versão 4, IPv4, é a versão inicial usada na primeira geração da internet atual e ainda está em uso dominante. Ele foi projetado para endereçar mais de 4,3 bilhões de computadores com acesso à internet. No entanto, o crescimento explosivo da internet levou à exaustão dos endereços IP versão 4, IPv4. Uma nova versão de protocolo foi desenvolvida, denominada, e aí ele traz 5 opções para a gente ali, né? Então veja o tamanho do enunciado, no qual esse enunciado requer realmente um conhecimento um pouco mais avançado de rede de computadores, tá? Num curso de rede de computadores é muito comentado sobre esses tipos de protocolo, tá? E aí você tem ali, ó, IPv4 Plus, IP New Generation, IPv5, IPv6 e IPv7. Bom, a resposta que eu já posso passar para vocês é que a alternativa correta é a alternativa D, IPv6, IP versão 6, né? E aí qual que é a justificativa dessa resposta IPv6, protocolos novos aí, rede de IPs, né? Faixa de IPs nova versão para rede mundial de computadores.
Para resolver o problema da limitação de endereços do IPv4, foi criado esse IPv6, com endereçamento de 128 bits, onde o NAT não é mais necessário, tá? Então, é uma questão aí que é bem avançada, uma questão difícil, que requer um conhecimento maior de rede de computadores, tá? Separei para vocês apenas para vocês verem o quanto é complicado, qual a dificuldade deles mesclarem questões consideradas mais fáceis e questões consideradas mais difíceis, né? Então a resposta seria IP versão 6, IPv6, se eu não me engano, alternativa D, tá? Exato. Deixa eu só limpar aqui. Olha lá. Então, alternativa correta, IPv6D. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando. Questão número 3, que caiu também num concurso público da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, tá? Em 2014, São Paulo. Quanto à internet e à intranet, coloque não ou sim abaixo no lugar dos pontos de interrogação. Olha lá. Então ele quer saber o seguinte nessa questão. Característica: utiliza o protocolo TCP/IP? A internet utiliza o protocolo TCP/IP? Sim ou não? A intranet utiliza o protocolo TCP/IP? Sim ou não? Para ambos, internet e intranet, a resposta é sim, tá? A rede mundial de computadores basicamente é formada ali, tudo começa pelo protocolo TCP/IP. O protocolo TCP significa Transport Control Protocol e o protocolo IP é o Internet Protocol, protocolos de internet, tá? Então a intranet que nós comentamos na aula 1, a intranet basicamente funciona da mesma forma, entre aspas, como a internet. Ela requer também protocolos, os mesmos protocolos que nós temos na internet. Então, se a internet funciona através do protocolo TCP/IP, com certeza a intranet também depende ali, funciona com o protocolo TCP/IP, tá? Então, quanto à internet e à intranet, coloque não ou sim na tabela abaixo. Utiliza o protocolo TCP/IP? Sim para os dois. Olha lá, ó, resposta correta, tá? Sim, sim. Tá vendo? Ó, questãozinha pequenininha, o qual você tem que saber sobre protocolos de rede de internet, sobre as terminologias e definições, a diferença entre internet e intranet, tá? Então, são questões aí que eu considero bem complicadinhas, né? Essa daí uma questão pequenininha, mas você tem que ter essa base aí de protocolos de rede, como funciona uma internet, como funciona a intranet, ter essa ideia geral e saber a diferença de uma palavrinha e da outra, né? Então são questões aí, de certa forma, complicadas, tá? Tem que tomar cuidado. Mais uma questão de concurso, eu separei algumas para vocês aí, consideradas mais importantes, né? Essa daí caiu no Tribunal de Contas Estadual de São Paulo em 2015. Vamos lá, vamos dar uma lidinha no enunciado. A intranet, ó, agora não está falando de internet, agora já está falando da intranet. A intranet é um tipo de rede de computadores. E aí ele traz algumas questões. Olha lá, ó. Vamos prestar atenção no enunciado. A intranet é um tipo de rede de computadores. De acesso restrito, que permite o compartilhamento de impressoras, mas não permite que dados sejam compartilhados. B, pública, mas que utiliza protocolos de segurança mais aprimorados do que os utilizados na internet. C, que não utiliza o endereçamento IP. D,
que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP e os vários serviços de rede que estão presentes na internet, como o HTTP e o protocolo FTP. Já vamos ver. E que, devido aos protocolos que utiliza, não pode ser conectado à internet. Olha só, questão, logicamente, conforme eu falei agora há pouco, para as questões que nós vimos passadas agora há pouco, questão muito difícil se o candidato não tem o conhecimento, não estudou a rede de computador, né? Você tem que ter um conhecimento básico ali em redes de computadores, protocolos de rede e assim por diante, né? Mas, para quem tem esse conhecimento, para quem já estudou e sabe do que a gente está falando ali de protocolos, máscara de rede, etc., é uma questão relativamente fácil, logicamente prestando sempre atenção nas pegadinhas, tá? Então vamos ver de novo. Lá na aula 1 a gente conversou sobre a definição da intranet. Então dá para se ter uma ideia nessa resposta visualizando e estudando o vídeo 1 de internet e intranet. Olha lá, de novo. A intranet é um tipo de rede de computadores. A, de acesso restrito, que permite o compartilhamento de impressoras, mas não permite que dados sejam compartilhados. Claro que ela permite que dados sejam compartilhados. No final da aula 1, nós demos lá exemplo como se nós fôssemos alunos de uma instituição, o qual essa instituição está compartilhando informações desde que você aluno, desde que nós alunos tenhamos ali acesso com matrícula e senha, por exemplo. Então, essa alternativa A já está errada, quando ele fala ali que não permite que dados sejam compartilhados. Na intranet, os dados podem ser e são compartilhados sim, né? Então, essa alternativa A, ela já está errada, nós já conseguimos então descartar uma das opções. B. Pública, mas que utiliza protocolos de segurança mais aprimorados do que utilizados na internet. Pronto, já começou o erro aqui, ó. A intranet, ela não é pública, tá? Não é todo mundo que pode acessar. Você tem que ter um login, você tem que ter uma senha, você tem que ter autorização para o acesso daquela instituição, daquela repartição, né? Então, já começou errada essa questão. A intranet não é pública, ela é privada. Então, já eliminamos a alternativa B. Muito bem. Alternativa C, que não utiliza o endereçamento IP. Ora, na questão passada, agora, na questão 3 que nós acabamos de ver, vocês viram lá, nós acabamos de comentar que a intranet e a internet utilizam sim o protocolo TCP/IP. Então ele está trazendo aqui que não utiliza o endereçamento IP. Está errado. A intranet, assim como a internet, utiliza o endereçamento IP sim, tá? Eu vou pular D e vou para E, que devido aos protocolos que utiliza, não pode ser conectado à internet. Ora, no final da aula 1 de internet e intranet, nós conversamos sobre isso. A intranet tem acesso e utiliza da internet sim, tá? A todo momento. Só que, dependendo da instituição, dependendo da segurança daquela intranet, conforme as normas daquela instituição, podemos, através da internet, ter acesso liberado a tudo ou não. Isso vai depender das regras, das normas daquela instituição. Então aqui, ó, está dizendo que não pode ser conectado à internet. A intranet pode e deve sim ser conectada à internet. Portanto, eliminando essas opções A, B, C e E, só nos sobrou a alternativa D, tá? Que diz o seguinte: quanto à intranet, utiliza conjuntos de protocolo TCP/IP e os vários serviços de rede que estão presentes na internet, como o HTTP e o FTP. Sim, tá? Essa é a resposta correta, o qual eu já passei para vocês aqui, ó.
tá? Essa é a resposta correta. E aí a gente foi por eliminação, eliminamos facilmente a alternativa A B, a C e a E, tá? Então, tem que ficar esperto, né? Você tem que ficar esperto no enunciado, porque muitas pegadinhas vêm por aí, tá? Muito bem. Olha lá, mais uma questão que eu separei para você em relação aos conceitos de inter e intranet. Vamos lá. Essa questão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que caiu agora em 2017. Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue os próximos itens. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados. Acabei riscando em cima. Compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Vamos ler de novo. Olha lá. Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue o próximo item. É correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Acabou. Tudo o que está mencionado ali realmente trata-se de intranet. E perceba que no começo do enunciado ele fala sobre internet e intranet, mas a pergunta refere-se somente à intranet. Olha aqui, ó. É correto conceituar intranet. Olha aqui, ó, tá? Então presta atenção no enunciado. Ele começa falando de inter e intra, mas a pergunta é sobre intra, tá? Então, em relação a isso daí, tá tudo ok. A resposta está correta, certo, tá? Alternativa C de certo, ó. C de certo e de errado. Beleza? Então, toma cuidado, presta atenção. Vamos lá. Questão número 6 que eu preparei para você, mais uma questão de concurso aí que caiu em 2014, né? Na Universidade Federal de São Paulo. Muito bem. Intranet, então já começa com o enunciado. Intranet é uma rede de computadores privada que... Então, intranet, é uma rede de computadores privada particular que... A. Não pode ser acessada externamente, ou seja, fora do local onde foi implantada. B. É utilizada como se fosse a internet, porém para uso exclusivo de escolas e domicílios. C. Pode ser acessada gratuitamente por todos os usuários da internet. D. Pode ser instalada somente em órgãos e instituições públicas, federais ou estaduais. E. Só pode ser acessada por seus usuários ou colaboradores internos no caso de uma empresa. Tá? Então, vamos analisar aí cada questão. Fácil. De novo, aquilo que nós mencionamos no vídeo 1 de internet e intranet. E aquilo que nós comentamos agora há pouco na questão passada, na questão 5, tá? Tranquilo essa questão também em relação à intranet. Intranet é uma rede de computadores privada, que então já no enunciado ele está falando que é privada, que é particular. Não pode ser acessada externamente, ou seja, fora do local de onde ela foi implantada.
nós falamos no final da aula 1 sobre aquele exemplo que eu sou aluno de uma instituição, preciso pegar a minha média final, as minhas notas finais, disponibilizadas na intranet, no site da faculdade, da escola, e o qual eu, com a minha matrícula e minha senha, tenho acesso. Quer dizer, eu não posso acessar o site da faculdade, da escola, da instituição, lá da minha casa para pegar a nota, para saber se eu passei ou não passei? Posso, com a minha matrícula e senha eu posso acessar de onde eu quiser, desde que eu tenha autorização para entrar naquele site, para entrar naquela base de dados, para entrar naquela intranet. Então a resposta alternativa A já começa errada, né? Não pode ser acessado externamente. Pode sim, eu posso acessar da onde eu estiver, desde que eu tenha autorização para isso. B. É utilizada como se fosse a internet? Sim, porém para uso exclusivo de escolas e domicílios. Qualquer empresa, faculdade, qualquer instituição pode ter a sua intranet. Ela é exclusiva de escolas e domicílios? Não, está errado, né? Então, questão alternativa B também já está descartada. Olha lá. C. Pode ser acessada gratuitamente por todos os usuários da internet? Já está errado, tá? Já conversamos sobre isso. Desde que você tenha autorização, um login, uma senha, tá? Seja o terceiro de uma empresa, você seja o funcionário daquela empresa, daquela instituição, o aluno daquela instituição, você terá acesso. Então, gratuitamente, para qualquer pessoa que acesse a internet, questão totalmente errada. D. Pode ser instalada somente em órgãos e instituições públicas, federais ou estaduais? Se ela é privada, não está certo. Completamente errada essa questão, você já olhou aquilo ali, já pode descartar. A única que sobrou para a gente ali, E. Só pode ser acessada por seus usuários ou colaboradores internos no caso de uma empresa. Correto, tá? Então a única resposta correta é a alternativa E. Beleza? Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Mais uma questão de concurso. Olha lá. A sétima questão, né, que eu quero comentar com vocês. Essa questão prova da UEPA em 2013 para delegado de polícia. Sobre a internet... sobre a intranet, olha lá, ó, sobre a intranet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, mais uma questão de intranet. Vamos lá. 1. A intranet é uma rede local que utiliza o mesmo protocolo de comunicação da internet. É uma rede totalmente segura que não permite invasão e nem vírus. 2. O protocolo utilizado em uma intranet para a troca de mensagens é o FTP. Mais uma questão aí de rede de computador, que tem que saber, tem que estudar um pouquinho essa rede de computador. 3. Em uma intranet, o conjunto de páginas web nela publicado pode ser acessado através de um navegador de internet padrão. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é muito tranquilo de analisar isso daí, com exceção da 2 ali, da alternativa número 2, que tem que ter um certo conhecimento realmente, tá? Mas a 1 ali ficou fácil. Olha só. 1. A intranet é uma rede local que utiliza o mesmo protocolo de comunicação da internet. Beleza. É uma rede totalmente segura que não permite a invasão e nem vírus. Nenhuma rede de computador é totalmente segura, 100% segura, tá? Nenhuma rede de computador, seja na inter ou na intranet, tá? Sempre estaremos vulneráveis a ataques, né? Isso acontece todo dia, seja aonde for, em qual computador for, tá? Então, essa alternativa já está errada só por causa disso aqui, ó. Não permite invasão nem vírus.
não é para permitir. Trabalha-se com a segurança dessa rede, dessa intranet. Mas garantir que não teremos invasões, garantir que não teremos vírus, aí é impossível, tá? Isso pode acontecer sim. Bom, a questão número 2, que eu considero mais complicadinha. O protocolo utilizado em uma intranet para troca de mensagens é o FTP. Não. O FTP é um protocolo de transferência de arquivo na rede. FTP significa File Transport Protocol, ou seja, protocolo de transporte de arquivos e não de mensagens, tá? Então essa questão também está errada. E 3, vamos ver se está certo ou não. Em uma intranet, o conjunto de páginas web nela publicado pode ser acessado através de um navegador de internet padrão. A alternativa que contém todas as afirmativas correta é... Aí eu te pergunto, vamos imaginar, a 3 eu não sei se está certa, né? Eu não sei se a intranet é um conjunto de páginas web nela publicado que pode ser acessado através de um navegador de internet padrão. Só que eu tenho ali, nessas opções, alguma que diz nenhuma das alternativas está correta? Não tenho. Eu tenho ali A1. Somente a 1 está correta. A 1 e a 3 está correta. A 2 está correta. A 2 e a 3 está correta ou só a 3 está correta? Ora, se a 1 e a 2 eu tenho certeza que não estão corretas, já elimino a A, já elimino a B, já elimino a C e já elimino a D. Sobrou a 3. Sobrou a E, que eu não tenho certeza se a 3 está certa ou se não está. Não tem problema, é a única que sobrou, tá? Então, a questão 3 está certa sim, tá? Por eliminatória você consegue achar a resposta correta. Mas a 3, na leitura do enunciado ali, a 3 eu posso garantir que está correta, tá? Bom, pessoal, estudem sempre, tá? Acessem os vídeos, anote cada aula, aperte o pause naquela informação que você não entendeu, retroceda o vídeo e anote, faça aquelas anotações que se fizerem necessárias, porque vai valer muito a pena, tá? Veja e reveja esses vídeos e eu espero encontrá-lo na nossa próxima aula, tá? Bons estudos e até lá!